Meus amigos telespectadores, acho que já todos viram que estamos no navio, estamos num barco a navegar. Bom, estamos a navegar num navio que se chama, vejam nesta boia, Cenários do Douro. É um destes navios que, de há uns anos para cá, têm transformado o Rio Douro numa verdadeira atração internacional. Milhares de pessoas vindas de todo o mundo entram nestes navios e vão daqui até à fronteira espanhola e percebem como realmente o Rio Douro é uma paisagem maravilhosa. Eu escolhi este cenário para prestar a minha homenagem a uma grande figura do princípio do século XIX. Ele não nasceu em Portugal, nasceu na Escócia, era um escocês, nasceu na Escócia no princípio do século. Quando tinha 20 e tal anos, um tio que estava já aqui no Porto a ganhar muito dinheiro com o vinho, o tio Diogo escreveu ao rapaz: aqui no Porto ganha-se muito dinheiro, vem ter comigo. O tio Diogo Forster. E ele tinha que começar a vida, mete-se no navio, vem até ao Porto, instala-se no Porto e vem a dedicar-se inteiramente ao Rio Douro. Esse homem, nascido na Escócia, amou este rio talvez como ninguém até hoje. Ele desenhou-lhe os retratos, ele traçou-lhe o curso e a planta minuciosamente. Ele viveu aqui a vida inteira. Ele, para simbolizar que tinha dado a sua vida ao Douro, acabou por morrer afogado aqui no Rio Douro. Olhem, aqui bem perto do sítio onde agora estamos, no Caixão da Valeira. O governo português, o rei, que nessa altura era o Dom Fernando, como sabem, Dom Fernando de Saxe, quando a esposa morreu, a esposa da rainha Dona Maria II, o herdeiro do trono, Dom Pedro V, ainda não tinha 18 anos. E, segundo a lei, o rei não podia ter menos de 18 anos. Portanto, houve ali um tempo em que o pai do rei, que era o Dom Fernando, um alemão, um príncipe alemão, muito culto, muito inteligente, foi regente de Portugal. Dom Fernando de Saxe era um artista, também era um exímio desenhador, e, portanto, admirava realmente este José James Forster e resolveu torná-lo fidalgo português. Deu-lhe o título de Barão de Forster. Mas é o Barão de Forster, que morreu aqui afogado no Rio Douro e que foi um dos homens que mais fizeram pelo prestígio dessa riqueza que é o vinho do Porto. É desse homem que eu hoje queria falar. O Barão de Forster está muito ligado à história do vinho do Porto em Portugal. Mas, é claro, não foi ele quem fundou o vinho do Porto. Quando ele chegou aqui, já o vinho era muito antigo em Portugal. Aliás, a minha ideia é de que o vinho é muito mais antigo do que Portugal. Quando Portugal nasceu, já o vinho era velho. Escreve-se muito sobre a história do vinho. Em Portugal há excelentes livros sobre a história do vinho. Eu acho que um livro muito importante é o livro da doutora Conceição Andrade Martins, chama-se Memória do Vinho do Porto, com direção e prefácio do Dr. António Barreto. Bom, este é um dos livros fundamentais sobre a história do vinho em Portugal. Pensa-se que as primeiras vinhas cultivadas, quer dizer, as vinhas que já substituíram a vinha selvagem, vêm de cerca de 6.000 anos antes de Cristo. E Portugal nasce muito depois. É por isso que eu acho que é muito importante distinguir dois problemas completamente diferentes. Um é a história do vinho em Portugal. Aí tenho a certeza de que Dom Afonso Henriques já sabia o que era o vinho. Os primeiros forais, os costumes das várias regiões
já fazem alusão ao vinho e aos impostos do vinho e ao relego e a tudo isso. Bom, outra questão completamente diferente é a história do vinho do Porto. É que o vinho é essencialmente europeu. O vinho vem do Oriente. Quando se dá aquelas grandes glaciações, o vinho só sobreviveu ali nas montanhas do Cáucaso. Daí vai para a ilha de Creta. É em Creta que os gregos aprendem a gostar do vinho. Os gregos ensinam isso aos romanos. E os romanos trazem isso para toda a Europa, sobretudo para a Gália. Aqueles magníficos vinhos franceses, aqueles Bordeaux, esses vinhos que são famosos em todo o mundo. As primeiras cepas foram plantadas pelos romanos. Bom, e naturalmente os franceses gostavam muito de vinho. Na Inglaterra não havia vinho. A Inglaterra é o país da cerveja. E cerveja é uma civilização, vinho é outra civilização. Aliás, no mundo, cada continente tem a civilização que merece. A Europa tem o vinho. A Ásia tem o chá. A África tem o estimulante café. A América tem a inocente Coca-Cola. Bom, e a Inglaterra tinha a sua cerveja. Mas quando o Guilherme o Conquistador, que era francês, como sabe, era da Normandia, quando os normandos passam para a Inglaterra, eles passam para a Inglaterra com os seus costumes franceses. E um deles é beber vinho. Portanto, bebem vinho francês. Desde o século XIII, XIV, XV, XVI, toda a Inglaterra só conhece o vinho francês. É por essa altura que a Inglaterra começa a querer ser senhora do mundo e entra em conflitos violentos com a França. Bom, se eles estão em guerra com a França, não podem importar, pelo menos claramente. O contrabando foi sempre muito importante. Muito, muito. Não é só agora. Mas, enfim, abertamente não podiam mandar vir vinhos franceses. E andaram à procura de mercados alternativos. Bom, e aí os ingleses veem que nestas colinas do Rio Douro se cria um vinho encorpado, aveludado, saboroso. Um vinho que, no fundo, não devia nada aos vinhos da Borgonha, ou aos Bordeaux famosos. Não, era um vinho muito bom, muito bom. E é por isso que, quando começam as grandes guerras entre a Inglaterra e a França, o vinho de Portugal começa a substituir o vinho francês. Eu bem sei que o seu telespectador não gosta assim muito de algarismos, mas eu vou-lhes indicar isto, porque isto é fundamental. No fim do século XVII, já quase no fim, no ano de 1678, reparem, 678, Portugal manda só para a Inglaterra 408 pipas de vinho. 408 pipas não é nada. Passam-se 14 anos e Portugal já manda para a Inglaterra 12.465 pipas de vinho. 12.000 já é muito, muito. Bom, para fazer a ideia, devo dizer que hoje a exportação para a Inglaterra é da ordem das 100.000 pipas anuais. Isto desde os anos 80, desde 1980, mais altas e baixas, cerca de 100.000 pipas anuais. E por isso o vinho do Porto é uma das mais importantes riquezas nacionais. É claro, quando os ingleses descobriram que aqui havia um vinhozito que podia substituir o indispensável vinho francês, começaram a perceber, mas isso é um grande negócio. Então começaram a mandar para cá ingleses para serem eles a comprar o vinho e a exportá-lo. E isso cria realmente um movimento enorme.
Eu agora vou-vos falar em duas datas que são importantes para isto. Em 1703, princípio do século XVIII, faz-se o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen é um grande tratado com a Inglaterra, em que os ingleses favorecem a entrada de vinho português, diminuindo os direitos pautais, e Portugal favorece a entrada dos lanifícios ingleses. Isso discute-se muito, foi bem, foi mal, eu não sei se foi bem, se foi mal. Todas as coisas como sempre ao mesmo tempo, mal e bem. O que é certo é que a partir daí, 1703, uma vez que o vinho que aqui se produza está todo comprado pelos ingleses, todas estas encostas aqui do Douro criam vinhas por aí acima, há milhares e milhares de hectares que já só dão vinho. Bom, a outra data é 1803, exatamente 100 anos depois, vem da Escócia um sujeito chamado Diogo Forester, que é o tio do nosso barão, vem instalar-se aqui, vem a ser um homem importante e a essa altura precisa de um grande ajudante, um tipo que o ajude. E tem aquele sobrinho lá na Escócia, o pobre do sobrinho de lá não tem nada para fazer, ele manda-lhe uma carta e diz-lhe: olha, vem para aqui. Isto é em 1831. É curiosa esta data, 1831. Uma data em que Portugal não inspirava confiança a ninguém. O país estava dividido numa cruel guerra civil, meio país era pelo Dom Miguel, meio país era o Dom Pedro, e é nessa altura que o velho Diogo Forster manda vir o sobrinho. Anda para cá, nós dois vamos nos governar com este negócio de vinho do Porto. Era um homem com excepcionais qualidades. Ele chegou ao Porto, conseguiu introduzir-se logo nas famílias mais ilustres, nos meios melhores. Por outro lado, era um grande artista, um homem de cultura. Ele não era um vulgar comerciante. Desenhava primorosamente e escrevia muito bem. Aliás, escreveu muita coisa. E é o que ele escreveu que fez com que se tornasse uma figura tão discutida. O que eu agora tenho na mão é um livro, estou a ver, O Vinho do Porto, Processo de uma Bestialidade Inglesa. Isto é uma coisa do Camilo. O Camilo foi uma das línguas piores, mais corrosivas, que até hoje houve em Portugal. Este livro é para dizer mal do Barão de Forester. E diz mal porquê? Porque realmente Forester critica o estado a que deixaram chegar o vinho. Eu vou-lhes ler o resumo que o próprio Camilo faz das críticas escritas em Inglaterra pelo Barão de Forester, num folheto publicado em 1848. O Barão de Forester, com os labradores de não diferenciarem no fabrico as temperaturas úmida, fria, seca e quente, que empregavam promiscuamente toda a casta de uva, adulterando-a com ingredientes adequados ao paladar inglês, mas corrosivos. Na fermentação do lagar, acusa o lavrador de retardar a fermentação, vazando em cada pipa do mosto entre 12 e 24 galões de aguardente. Passados 2 meses, a mixórdia é corada com baga, mediante uns sacos de linhagem que espremiam sobre o vinho e depois atiravam o resíduo ao tonel. 2 meses de descanso. Esta beberagem é enviada para o Porto e é novamente beneficiada com o veneno alcoólico. E 9 meses depois, ao sair para a Inglaterra, como golpe de misericórdia, nova infusão de aguardente. De modo que o vinho entrava no estômago inconsciente do Reino Unido
à razão de 26 galões de aguardente por pipa. E depois descreve o que seja a jerupiga, como ela entra nestes horrendos mistérios, etc, etc. O barão realmente lutava pela qualidade do vinho do Porto. E lutar pela qualidade de um produto português é lutar por Portugal. Camilo Castelo Branco não tinha razão no que dizia. Ele tem uma desculpa, é claro, como sabem, Camilo era um homem obrigado a viver do que escrevia. E para escrever, uma pessoa que ganha a vida a escrever só ganha se disser mal. Ninguém ganha dinheiro a dizer bem. É preciso dizer mal para arranjar freguês, para fazer escândalo, e isso é que explica que o grande Camilo tenha dito tão mal do Barão de Forster, que realmente é um homem a quem Portugal tinha todas as razões para estar agradecido. Eu vim agora gravar este momento aqui no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Agradeço muito à direção do Instituto ter permitido isso, por uma razão. Eu queria mostrar-lhes o que, quanto a mim, é uma prova decisiva da dedicação do Barão de Forster por esta terra, por este rio. Atrás de mim está um grande mapa, ele tem 3 metros de comprido. É um mapa feito por ele do curso do Rio Douro, desde a Foz, aqui no Porto, até entrar a raia portuguesa da fronteira em Espanha. Marca 211 localidades no Rio, todos os acidentes, todas as curvas. Foi ele próprio, ele e naturalmente os seus ajudantes, topógrafos, quem levantou aquela carta. Foi impressa em Inglaterra, aquilo é de 1848, e é claro, foi distribuída aqui às câmaras, aos fabricantes de vinhos, porque era para tornar conhecido o Rio Douro, porque o Rio Douro, na opinião dele, era a grande estrada para penetrar no país vinheteiro. Além do curso do rio e de todas as localidades, todas as quintas, tudo, depois está ornado com 8 desenhos à pena. 8 desenhos de trechos ligados com o rio, com o comércio do vinho, com a paisagem, porque Forster, além de ser um cientista, era realmente um aguarelista de grande qualidade e acho que era um homem que amava muito o povo desta terra. Pode-se dizer que este inglês que vivia do comércio do vinho, foi o melhor autor de mapas aqui da região do Norte. Eu tenho hoje nas mãos e considero-me feliz por ser a pessoa que pela primeira vez vai revelar isto em Portugal. É um favor que eu devo ao Sr. Mário Ferreira, também está ligado ao Rio Douro. É por causa do Sr. Mário Ferreira que hoje os navios, durante toda a primavera e todo o verão, saem aqui, diante do Porto, e sobem o rio e vão até lá acima, até à fronteira. Ele é que é o empresário desses navios. Bom, também é ao Douro, foi a Londres e num leilão, imaginem que ele encontrou 31 aguarelas da autoria do Barão de Forster, que representam os tipos populares que viviam na região. Esses tipos são pintados com uma veracidade, ao mesmo tempo com uma simpatia. Este conjunto, que está inédito por enquanto, e oxalá seja publicado quanto antes, dá-nos uma imagem do que era a população portuense no meado do século XIX, porque isto tem data. Aqui este mostra-nos uma mulher junto de uma fonte e a fonte tem a data de Porto, 1855. E o vulto representado é um pouco estranho. Uma mulher-homem, uma sombrinha branca, isto tem qualquer sentido caricatural, com uma grande calva, parece um abade, não sei qual é o sentido disto. Aliás, estas 31 aguarelas nunca foram estudadas e são um documento absolutamente precioso. Olhem que maravilha, estes dois namorados aqui sentados no chão, num canto de um beco, estes chapéus das varinas, o chapéu que servia quase de canastra, tudo isto
foi uma surpresa para mim. E como digo, estão rigorosamente inéditos e é a primeira vez que esta obra do Barão de Forster, que é uma das últimas coisas que ele fez, ele estava a pintar isto em 1855 e é em 1861 que ocorre a tragédia que lhe tirou a vida. Bom, de resto, deve-se dizer que o Forster não estava a fazer acusação nenhuma que não fosse muito antiga. Eu tenho aqui neste livro que já lhes citei, da professora Conceição Andrade Martins, um texto. Para a louvora, os culpados da crise são, portanto, os correspondentes ingleses. Para obterem maiores lucros, adquirem vinhos falsificados e de menor qualidade, ou eles próprios os misturam com vinhos inferiores. Bem, compreendo perfeitamente o que era. Desde que este vinho do Val do Douro era exportado preferentemente para a Inglaterra, os comissários ingleses tentavam fazer um vinho que agradasse aos ingleses. Eu estou agora a dizer-lhes isto num sítio histórico. Vêm diante de mim uma casa e uma capela. Aquela é a Quinta do Vesúvio. Quinta do Vesúvio é muito grande, todos estes montes à volta, tudo isto que vem é a Quinta do Vesúvio. E é curioso, esta quinta no século XVI era uma quinta só para dar cereal. Isto eram montes a dar centeio. É no século XVIII que ela se transforma numa quinta que produz vinho. Quinta da Ferreirinha, da Dona Antónia. Dona Antónia Ferreirinha, que é uma genial empresária, domina aqui o comércio dos vinhos e em 1861 convidou o Barão de Forster para vir aqui a esta casa. Ele esteve numa daquelas janelas, dormiu ali uns dias. Era um encontro de negócios, porque a Ferreirinha tinha umas ideias. A Ferreirinha era da opinião que todo o condicionalismo estreito da lei que apertava o comércio do vinho devia ser abolido. O Barão de Forster pensava ao contrário. Pensava que esse condicionalismo era útil para o vinho não perder a qualidade. Bom, eles juntaram-se aqui com muita amizade e num certo dia, em 1861, a Ferreirinha convidou o seu hóspede para um passeio e um piquenique aqui no Rio Douro. Descem poucos quilómetros de rio e aí há um grande redemoinho. E os barqueiros não souberam desviar o barco de redemoinho e o navio ali, girando furiosamente, acabou por se afundar. Levava 16 pessoas a bordo. Dessas 16 pessoas salvaram-se 13. Morreu um criado, morreu uma criada chamada Gertrudes, que o Camilo Castelo Branco ainda conheceu bem, e morreu o próprio Barão de Forster. Esse morreu, nunca pôde ser encontrado. Houve muitas lendas, diz-se que ele levava tanto ouro nas botas, tantas moedas de ouro, que aquilo levou para o fundo. Há quem diga que o cadáver deu à costa em qualquer parte, mas quem quer que o apanhou para lhe roubar os anéis nunca disse que apanhou. Seja como for, perdeu-se esse homem, que foi realmente um grande amigo do nosso país e um dos homens que mais contribuíram para a pureza desse produto. Continua hoje a ser o grande embaixador de Portugal.
este vinho do Porto, em parte nenhuma, há um vinho assim, podem crer.